Oi gente, eu sou a Dulce, estou falando do canal Coisas da Dudu e hoje nós vamos trazer a receita do biscoitinho gaúcho. É um biscoitinho muito gostoso, pequenininho, trabalhoso, mas que vale a pena. O biscoitinho gaúcho leva 6 ovos, eu já deixei eles separados, clara e gema, meio quilo de farinha de trigo, 6 colheres de queijo Minas ralado, 6 colheres de açúcar, 6 colheres de manteiga. Então a gente começa batendo as claras em neve. As claras em neve como se fosse, vamos começar como se inicia a fazer a massa do pão de ló. Então, clara em neve até ficar bastante consistente. Então, batemos a clara em neve até ela ficar durinha. Agora nós vamos adicionar o açúcar e vamos continuar batendo. Quando a gente percebe que o açúcar já está todo misturado com a clara, nós vamos começar a adicionar as gemas. Seis gemas. Vamos continuar batendo. Agora vamos adicionar o queijo. O queijo e a manteiga. É como se a gente fosse fazer um suspiro. Só que aí a gente vai começar a colocar a farinha de trigo. A farinha de trigo, eu estou usando farinha de trigo já com fermento, então não vou precisar botar Pó Royal. Mas se eu fosse usar uma farinha de trigo sem fermento, eu ia precisar do Pó Royal, e aí para essa receita aqui seria o equivalente a meia colher de Pó Royal. Já adicionamos quase a farinha toda, a gente vê que a gente já começa a ter uma massa firme. Então, eu já vou passar para uma outra colher, porque a massa vai ficar pesada para essa batedurinha aqui. Então, vou tirar e vou substituir, vou passar para uma colher normal. Vou colocar o resto da farinha.
aqui a gente vai obter uma massa dura a ponto de enrolar. Eu separei, eu medi 500 gramas de farinha de trigo. Agora, se eu achar que ela não deu ponto de enrolar, que ela ficou meio mole, eu vou precisar acrescentar mais um pouquinho de farinha, para que ela fique em ponto de enrolar, porque ela não é, o ideal dela não é ficar muito mole. Tenho uma massa, mas como ela tá um pouco mole, eu vou botar um pouco mais de farinha de trigo. Bom, eu adicionei farinha de trigo para que a massa ficasse mais consistente. E aí, então, eu vou sovar um pouquinho. Você pode ver que já temos aqui uma consistência de massa, que já é possível enrolar, olha, sem que ela pregue na mão, né? Então, agora, nós vamos começar a enrolar os biscoitinhos para ir ao forno. A gente assa, o forno já está ligado, já previamente, que é para esquentar. Então, a gente assa esse biscoitinho no forno quente, em torno de 220 graus. Então, já vou começar a enrolar. Ele é enrolado, fazemos uma bolinha, tá? Fazemos uma bolinha, fazemos uma rodinha. E aí está o primeiro biscoitinho gaúcho já enrolado. Nós vamos enrolar uma assadura inteira. E vamos assar para depois, então, a gente passar na calda e no açúcar refinado. Bem, nós já temos aqui as 3 assadeiras com os biscoitinhos devidamente enrolados. Vamos levar ao forno por cerca de 20 a 30 minutos. Aí a gente vai monitorar um pouco, porque pode não ser preciso em função da temperatura de cada forno. Então é bom a gente olhar, quando eles estiverem começar a ficar coradinhos, é hora de retirar. E já vamos mostrar aqui que nós vamos preparar uma calda. Nessa calda nós temos aqui 2 chávenas de açúcar. Vamos colocar também 2 chávenas de água. Vamos levar para cozinhar até dar o ponto de calda. E aqui o açúcar refinado que nós vamos passar depois. Então vamos assar os biscoitos e assim que estiver prontos, nós voltamos. Bom, enquanto o biscoito está no forno assando, nós preparamos a calda com as 2 chávenas de açúcar e 2 de água. Ela fica uma calda rala, porque a gente não quer uma calda espessa demais no biscoito. E eu não tinha açúcar refinado, eu peguei o açúcar normal, passei no liquidificador, está refinado. Então agora é só a gente tirar os biscoitos do forno, e pode ser ainda quente. A gente vai jogar na calda, e tirar da calda com a escumadeira e passar no açúcar refinado. Bom, os biscoitos já estão assados, olha, douradinhos. Vamos então passar na calda. Então, gente, estes são os biscoitinhos gaúchos, são deliciosos. Eu espero que você goste. Se gostou, dê o seu clique, o seu joinha.
Se inscreva no canal, breve teremos mais novidades para vocês. Obrigada, até a próxima.